Oi, bom dia! Você vai ver no Câmara Hoje. A Câmara retoma hoje os trabalhos no plenário após a abertura do ano legislativo no Congresso. Na mensagem enviada pelo presidente Temer, o assunto principal foi a reforma da Previdência. Mesmo tema do discurso do presidente da Câmara, que se reuniu com governadores para articular um acordo que permita a aprovação da proposta. Do Salão Verde ao vivo, Carol Nogueira. No discurso de abertura do ano legislativo, Rodrigo Maia mais uma vez reafirmou prioridade absoluta para a reforma da Previdência. Mas muitos deputados, mesmo governistas, admitem que o governo não tem ainda os votos necessários para a aprovação da reforma. Hoje é terça-feira, 6 de fevereiro. Agora em Brasília, 9h04 pelo horário de verão. O Câmara Hoje já está no ar. A defesa da reforma da Previdência foi a marca dos pronunciamentos durante a primeira sessão de 2018 no Poder Legislativo. A abertura das atividades no Congresso Nacional reuniu representantes dos três poderes numa discussão inicial de questões que mobilizam o país. Lá fora, tiros rituais, tropas em revista e outros procedimentos fazem parte do cerimonial. Já dentro do prédio do Congresso, na caminhada rumo ao plenário, os presidentes da Câmara e do Senado encontraram a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, e a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Dentro do plenário, a execução do hino nacional abre a sessão. A primeira sessão do ano no Congresso Nacional abre espaço para a palavra dos representantes dos três poderes constitucionais. É o momento em que o Poder Executivo informa ao Legislativo quais são as prioridades do governo. Essa comunicação é feita por meio da mensagem entregue aos parlamentares pelo ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. A leitura da mensagem do presidente Michel Temer foi feita pelo deputado Giacobo, do PR do Paraná. No texto, indicadores econômicos para demonstrar que o país está superando a crise financeira. Nossa economia voltou a crescer. A produção industrial, que retrocedia, agora apresenta crescimento. A safra de grãos bate recordes. O comércio exterior em 2017 registrou superávit de 67 bilhões de dólares. Nossas empresas estatais, antes dilapidadas, são novamente orgulho para os brasileiros. Como era esperado, a reforma da Previdência foi um dos destaques da mensagem presidencial. O texto que apresentamos ao Congresso foi amplamente discutido ao longo do ano que passou. Também aqui, o diálogo tem sido nosso método. Fizemos ajustes para atender a preocupações legítimas, para criar regras de transição mais suaves. Chegou a hora de tomar uma decisão. Ao final da leitura, houve reação dos partidos de oposição ao governo. No chão do plenário, foi estendido entre os parlamentares um abaixo-assinado contra a reforma da Previdência. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, reforçou o discurso a favor da recuperação da economia e defendeu a necessidade da reforma da Previdência. Uma Previdência pública que garanta aos servidores públicos os mesmos direitos do trabalhador mais simples que ganha um salário mínimo. É isso que a sociedade exige de cada um de nós. É por isso que eu não tenho nenhum problema, nenhum constrangimento de dizer neste plenário, em cada ambiente que eu vou, que a reforma da Previdência, ela não vem aqui de forma nenhuma, que está colocada para beneficiar ninguém que ganha no teto do salário do servidor público, ninguém que ganha no teto do regime geral. Essa Previdência, ela vem para garantir igualdade. Também houve espaço para outros temas que preocupam o país, como a crise de segurança pública. Preservar a integridade física dos cidadãos é a primeira obrigação de um Estado democrático de direito. Sem o direito à vida, todos os outros direitos humanos se dissipam e perdem o verdadeiro sentido.
Vamos ver como repercutiu a mensagem enviada pelo presidente Michel Temer para a solenidade de abertura dos trabalhos legislativos, que ressaltou as conquistas do governo no ano passado e enfatizou a necessidade de aprovar a reforma da Previdência ainda este ano. A mensagem do presidente da República, que abre a sessão de início dos trabalhos legislativos, foi lida pelo primeiro secretário do Congresso, deputado Giacobo, do PR do Paraná. A mensagem destacou o que o governo considera as principais conquistas obtidas nos últimos 12 meses, citando a reforma trabalhista, a redução do desemprego e o crescimento da economia. E pediu apoio do Congresso para avançar nas outras reformas que considera necessárias para o país, em especial a reforma da Previdência. Parlamentares que apoiam as mudanças promovidas na economia defenderam a mensagem. Tem conquistas importantes, né, como a diminuição da inflação, como o controle sobre o câmbio, né, principalmente sobre o dólar, como uma política de recuperação da própria Petrobras. Nós avançamos bastante, mas há muito para se fazer ainda pela frente. Não é que isso está concluído, ao contrário. Houve avanço, mas nós precisamos ainda estabilizar, no que diz respeito à estabilidade econômica, financeira e a questão da redução do fator desemprego no Brasil. Eu acho que esse é o fator preponderante. Já a oposição discordou dos dados apresentados na mensagem presidencial. A mesma linha de sempre. Primeiro, desconstituindo ou procurando desconstituir, sem nenhuma base na realidade, os governos notáveis do presidente Lula e da presidenta Dilma. E, ao mesmo tempo, apresentando o período do desgoverno do senhor Michel Temer como sendo um período de avanços e conquistas, que também não corresponde à realidade. De que país eles estão falando? Porque do Brasil não é. Porque o Brasil, no primeiro ano depois da reforma trabalhista, o CAGED, que são os dados oficiais, mostra que teve mais desemprego que emprego. Líderes do governo e da oposição repercutiram também o discurso do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, na abertura da sessão legislativa. O destaque também foi para a reforma da Previdência. Essa é a preocupação do presidente Rodrigo Maia, esse equilíbrio na Previdência, que pelo que eu vi até agora, o relatório ainda não foi apresentado, mas quem é do regime geral, de hipótese nenhuma vai ser prejudicado, pelo contrário, vai ser beneficiado, porque vão ter a garantia do pagamento do seu benefício da conta pelos próximos anos. Essa é a preocupação, é dar tranquilidade, dar segurança para todos os que estão aposentados e para aqueles que irão se aposentar. O governo tinha anunciado que faria a leitura da emenda aglutinativa, que tinha os votos suficientes para aprovar a reforma da Previdência, agora está falando que tem que debater, que tem que discutir. Isso é conversa que não tem voto, né? Então o governo vai ser derrotado. O presidente Rodrigo Maia fez um discurso constrangedor, né? Que não convence ninguém. Isso mostra que nós estamos no bom caminho. Mobilizar dentro e fora do Congresso para derrotar esse arremedo aí de reforma da Previdência. Muito bem, agora 9h12. Vamos para o Salão Verde ver como é que está o movimento aqui na Câmara depois desse primeiro dia, depois da abertura dos trabalhos legislativos. Quem está lá acompanhando é a Carol Nogueira. Bom dia, Carol. Bom dia, Vera. Movimento, então, começando aqui no Salão Verde, nesse dia, que vai ser o primeiro dia de trabalhos legislativos efetivos aqui nesse ano de 2018. A abertura dos trabalhos legislativos, a sessão de ontem, acabou sendo menos cheia do que o habitual, com menos parlamentares presentes na sessão. A gente vai, então, acompanhar ao longo do dia de hoje como é que fica a expectativa para o início das votações. Tem sessão extraordinária marcada para hoje às 7h da noite. A gente vai repercutir, então, um pouco desse dia de abertura dos trabalhos legislativos com vice-líderes que estão aqui com a gente, o deputado Léo de Brito, do PT do Acre, deputado Mauro Pereira, do PMDB, do MDB agora, do Rio Grande do Sul. Deputado Léo de Brito, vamos começar falando sobre o assunto que dominou todas as mensagens de abertura do ano legislativo, a reforma da Previdência. Qual que é a expectativa do senhor? De fato, o senhor acha que tem condição de votar até o final de fevereiro, como o governo pretende? Eu acredito que não, conversando inclusive com vários deputados da base do governo, nesse período agora do recesso, até ontem mesmo, quando vinha num voo para Brasília, há quase um sentimento unânime de que o governo não tem os votos, está muito aquém inclusive daquilo que ele anuncia de votos. Por quê?
que a ampla maioria da população não quer essa reforma da Previdência, desaprova essa reforma da Previdência. E ao contrário das falácias e da propaganda mentirosa que o governo se utiliza, inclusive utilizando vários órgãos de Estado, como nós vimos ontem aí, vários ministérios, diferentes ministérios fazendo publicidade do governo, essa reforma ela é uma reforma que prejudica sim os trabalhadores, prejudica as mulheres, prejudica os trabalhadores rurais, prejudica os servidores públicos, prejudica os pensionistas e de fato é uma reforma que não foi discutida nas eleições de 2014 e sendo feita por um governo que não tem legitimidade para isso. Deputado Mauro, sua expectativa, e pegando o gancho do que o deputado Léo estava falando, não foi discutida nas eleições de 2014. Esse tema deve pautar a campanha para as eleições desse ano? Bom, primeiramente, cumprimentar meu colega Léo de Brito, cumprimentar a ti, Carol, cumprimentar os nossos telespectadores e dizer que nós estamos vivendo um momento no país, um momento muito importante. Nós tivemos ontem a leitura e o pronunciamento do presidente Rodrigo Maia e do próprio presidente Michel Temer, a carta que ele enviou, mostrando os números, mostrando os dados, o crescimento, a expectativa da população com o país, a expectativa dos investidores com o país. Realmente a economia vem dando sinais de reação, os empregos estão voltando e o mais importante, a esperança retornou. Isso é gratificante para nós, em especial os deputados que ao longo desse um ano e meio, 1 ano e 7 meses, vêm votando medidas importantes para dar essa segurança para a sociedade brasileira. E nós, é lógico, nós temos que ter responsabilidade, uma responsabilidade com o país. O Brasil está em fase de crescimento, nós temos diversos estados que está acontecendo nesses estados que poderá acontecer com o Brasil, com a União. Nós temos estados que faz 10 meses, que parcela salário em 10 vezes, do salário dos servidores. Nós temos estados que não pagou ainda o 13º dos servidores públicos. Nós temos estados, já são em torno de 8 os estados, que estão em situação dificílima, que não conseguem mais pagar a folha de pagamento. Isso é uma realidade. E isso poderá acontecer aqui na União, aqui no governo federal. Então, o que nós temos que fazer é seguir aquilo que a ex-presidenta Dilma, que até o ano e 8 meses atrás, a reforma da Previdência era a menina dos olhos de ouro dos petistas. Era eu mesmo, como deputado federal do PMDB, agora MDB, eu fui que fui assediado e fui tentado assim me conquistar para que eu ajudasse a aprovar a reforma da Previdência pelos ministros da presidenta Dilma. Agora hoje já não vemos, diz que não precisa, porque infelizmente para o PT, PCdoB, Rede, PSOL, quanto pior, melhor. O país que eles enxergam, o país que eles têm como referência é a Venezuela. O que eles gostariam era que o Brasil virasse a Venezuela. E nós aqui não. Nós temos que ter responsabilidade, nós temos que... A reforma da Previdência ela está sendo negociada. Eu sou que estou trabalhando para melhorar a reforma da Previdência, para dar o equilíbrio na Previdência, respeitando os direitos dos trabalhadores, respeitando os direitos dos servidores públicos. E essa interação, essa negociação está fazendo com que o relatório nem foi apresentado ainda. O relatório vai ser apresentado pelo nosso colega deputado Arthur Maia nos próximos dias. E eu não tenho dúvida nenhuma de que vai ser um relatório que vai ter um equilíbrio, tanto nas propostas como também no ganho. O servidor público vai poder continuar ganhando o que ele, como se aposenta, porém participando de uma contribuição para o fundo. E é isso que nós precisamos dialogar e salvar as finanças do nosso país e dar a tranquilidade que os trabalhadores e que os aposentados precisam e que aqueles que irão se aposentar precisam, que é ter a certeza de que eles vão receber o seu benefício na boca do caixa nos próximos anos. É isso que nós precisamos, é isso que nós estamos aqui. Nós recebemos salário para proteger a cidadania brasileira. E proteger a cidadania brasileira não é para ficar com demagogia. Demagogia nessa hora não funciona. Demagogia não enche barriga de ninguém. O que precisa é ter seriedade, é o que eu espero da maioria absoluta dos deputados
dessa casa. Deputado Léo de Brito, no sentido disso, para encerrar esse assunto da Previdência, a gente poder falar de outras coisas, mas no sentido disso que o deputado vinha falando, de fato, na época da presidente Dilma, se tentou votar uma reforma da Previdência. Esse tema é necessário de se enfrentar, sim ou não? Vai ser enfrentado também durante a campanha eleitoral, na sua opinião? Olha, primeiro que não se tentou votar uma reforma da Previdência, não foi mandado nenhum projeto para cá. Foi iniciada uma discussão que inclusive envolvia as centrais sindicais, segmentos da sociedade, o que não foi feito. Essa reforma da Previdência do governo do Temer, ela foi feita entre quatro paredes, nos gabinetes, com a influência, sobretudo, do sistema financeiro, do mercado financeiro. Quem não lembra da agenda do secretário da Receita Federal? Era uma agenda que era feita praticamente com os banqueiros. Por quê? Os grandes beneficiários dessa reforma da Previdência é exatamente os planos privados de previdência, os bancos, que estão ganhando muito nesse governo. Quando eu vejo o deputado Mauro falando aqui desse Brasil, do Michel Temer, que ele fala que reduziu a inflação, mas que está aumentando o gás, está aumentando a energia, está aumentando os combustíveis, quando ele fala da redução dos juros, mas que não chega no cartão de crédito, que não chega no setor produtivo, e quando ele fala de responsabilidade, nós não podemos esquecer que o governo gastou bilhões no ano passado em 2 votações para salvar o presidente Temer. A gente não pode esquecer que o governo deu isenções de 1 trilhão com a MP 795 em impostos, inclusive aqueles que contribuem para a Previdência, como é o caso do PIS, COFINS e CSLL. Então, nós precisamos ter responsabilidade. O que o governo está fazendo nesse momento é uma falácia. E o que nós estamos vendo, de fato, no dia a dia das pessoas é que o desemprego está tomando de conta, os empregos que são gerados são empregos precários, isso prejudica, inclusive, a própria Previdência. O governo aprovou uma reforma trabalhista que diz que ia gerar empregos no mês de dezembro, que é o mês de Natal, que aquece a economia. Nós tivemos quase 300 mil empregos a menos e fechamos 2017 com saldo negativo de emprego. Então isso precisa ser dito porque é assim, é desse jeito que o povo está vivendo. Esse governo, o Brasil ano passado teve novos bilionários porque esse governo é um governo que trabalha para os mais ricos. Vamos falar dos outros assuntos então da pauta. Deputado Mauro Pereira, privatização da Eletrobras, já tem uma medida provisória e um projeto de lei aqui na casa. Qual que é a sua expectativa de votação? Bom, primeiro dizer ao meu amigo Léo de Brito de que se a gasolina, o óleo diesel está em alta, é porque nós estamos pagando, estamos acertando uma dívida, um déficit, um rombo que foi deixado pelo governo Dilma e Lula, que quebraram a Petrobras. Agora a Petrobras está equilibrada, está crescendo. Eu também não concordo com esse preço da gasolina, mas o Manteiga está respondendo o processo no crime e a Grace Foster, a Grace também, que era a presidente da Petrobras, também porque por má administração da Petrobras e subsidiar combustível, isso é crime e eles estão pagando por isso. Agora, nós temos que ter responsabilidade sim com o país. O Brasil, o serviço público é para segurança, saúde, educação e cuidar da infraestrutura. A Eletrobras, ela é uma empresa brasileira, porém, os serviços prestados para a sociedade brasileira, se caso for aprovado aqui o processo para a privatização da Eletrobras, eu não tenho dúvida nenhuma que nós vamos ter avanço. Quem lembra, há 12 anos atrás, há 22 anos atrás, um telefone fixo custava $3.500 e para conseguir só no mercado negro. Hoje, celular, que na época os petistas foram contra a privatização das estatais, hoje celular virou uma coisa que as companhias estão dando chip para as pessoas, para a pessoa usar, porque está e um custo baixíssimo. Isso foi o que aconteceu com a privatização na época da telefonia. E a Eletrobras, eu não tenho dúvida nenhuma de que o que o governo quer é esse recurso ser utilizado para aquilo que realmente o governo tem que fazer, que é a segurança, a saúde e outros, e ao mesmo tempo deixar aquilo que é de competência da iniciativa privada, a iniciativa privada vai fazer com muita mais qualidade do que, infelizmente, é feito pelo serviço público. Nós poderíamos estar na frente, dando exemplo, mas não. Infelizmente, o exemplo que nós tivemos aí de algumas estatais é um exemplo muito ruim e que precisa, sim, ser aprovada essa privatização,
para que nós tenhamos um serviço melhor para a nossa sociedade e o Estado fazendo aquilo que ele deve fazer, que é cuidar da saúde, da educação, da infraestrutura e da segurança pública. Hoje de noite já tem sessão, deputados. Medida provisória 800, a que trata aí de novas regras para contratos de construção de rodovias, e a medida provisória 801 do ano passado, que trata da renegociação das dívidas dos estados e municípios com a União. Deve votar alguma coisa ainda essa semana ou você acha que só depois do Carnaval? Olha, nós da bancada da oposição e do Partido dos Trabalhadores estamos em obstrução exatamente por conta dessas matérias, da reforma da Previdência, que o governo insiste em ser votada aqui, da privatização da Eletrobras, que vai prejudicar, vai haver aumento de energia, vai prejudicar os investimentos, vai prejudicar municípios que são municípios isolados, porque o que vai dar as cartas é exatamente a lógica do mercado, do lucro. Inclusive, levar em consideração que a Eletrobras, o setor energético, é um setor estratégico, até nos países mais liberais, como os Estados Unidos, eles consideram isso estratégico. O deputado afirma aqui que é um mero serviço, a gente não vê dessa maneira. E é claro que nós vamos ter uma reunião da bancada agora pela manhã, mas estamos encaminhando dessa maneira porque entendemos que o governo Temer está literalmente desmontando o Estado brasileiro e isso está prejudicando a população. Agora, recentemente foi feita uma pesquisa no Reino Unido, eles estão inclusive querendo reverter os processos de privatização que foram desastrosos naquele país. E nós vamos fazer esse debate aqui com muita altivez, com o governo e conversando sobretudo com a população que é mais prejudicada com essa nova onda neoliberal que hoje atinge o país sem voto, sem legitimidade e sem voto nesse governo do Michel Temer. Deputado Mauro, sua expectativa para as votações de hoje, tendo em vista aí essa possibilidade de obstrução que o deputado Léo de Brito falou? Na verdade, nos últimos um ano e 8 meses, é o que o Partido dos Trabalhadores e os partidos que o acompanham, o que fazem é obstruir. Eu acredito que os deputados que estão compromissados com o país, eles vão estar aqui presentes e nós vamos derrubar a obstrução do PT da forma com que foi votado e aprovado todos os projetos durante o ano de 2017. E eu quero deixar bem claro também que nós estamos vendo aí sim um país bem melhor, um país que está recuperando os empregos e uma prova é que todas as manifestações convocadas pelo Partido dos Trabalhadores em defesa do presidente Lula, o máximo que ia de pessoas são as pessoas da CUT, da CTB, os membros do diretório do PT e o povo mesmo, o povo não foi. Por quê? Porque o povo já conhece o PT, sabe a maneira com que eles administraram o país, sabe da forma com que eles deixaram o Brasil quebrado, falido, e agora não adianta que a sociedade já conhece eles. E o que nós temos que fazer aqui como deputados é trabalhar, cumprir a nossa obrigação e votar com consciência. Obstruir não está ajudando o Brasil, pelo contrário, o correto seria eles deixar a sessão seguir, votar contrário, mas votar, não obstruir. Obstruir, ninguém ganha com isso. Deputado Mauro Pereira, deputado Léo de Brito, obrigada pela presença de vocês. Um bom ano aí de trabalhos para a gente. A gente volta ao estúdio com a Vera. Obrigada, Carol. Obrigada aos deputados. É isso aí, um panorama que a Carol dá para a gente junto com os líderes aqui nesse início de manhã. O que a gente vê aí é uma fotografia do que aconteceu no final do ano passado. Tem uma previdência, atravessou o ano, né? Continua agora com a obstrução da oposição e essa tendência de pressão de outros temas importantes como a Eletrobras. Vamos ver como é que fica. Nesta segunda-feira, o presidente Rodrigo Maia também recebeu governadores de vários estados para discutir uma agenda comum de votações para esse ano. Vamos ver. A reunião na residência oficial serviu para o presidente da Câmara articular a construção de um acordo que envolva os governadores na aprovação da reforma da Previdência. Os governadores cobraram a criação de um fundo para cobrir o déficit da Previdência Pública nos estados. Os secretários da Fazenda vão se encontrar agora, não nesta quinta, na próxima quinta-feira, para fazer uma discussão preliminar e no dia 19 os governadores vão se encontrar com o presidente da Câmara
Rodrigo Maia e com o Congresso como um todo para ver a viabilidade de encontrarmos uma maneira de constituição de um fundo um fundo de ativos que possa suportar o futuro da Previdência dos Estados. O presidente Rodrigo pediu que nos esforcemos no sentido de construirmos uma agenda mínima que possa unificar estados e o Congresso Nacional. A ideia é a gente juntar isso tudo num pacote só, com o apoio dos governadores e tentarmos agora em fevereiro ou no começo de março aprovar essa agenda mínima no Congresso Nacional. Eu acho que uma conversa muito produtiva, muito madura, que poderá resultar em avanços significativos nos próximos dias em relação a temas cruciais para o país. A certeza que a Previdência Pública dos Estados precisa mudar, eles têm, né? Agora, a proposta que está colocada, que vai estar colocada até quarta ou quinta-feira pelo deputado Arthur Maia para a Previdência Pública, tem o apoio deles ou não? Isso eu não sei ainda. Isso é uma questão a ser construída. Agora, que eles querem, e nós concordamos, porque quando um Estado tem um déficit, prejudica a vida do cidadão, olhar a reforma da Previdência dos Estados também, eu estou pronto para dialogar, chamar os líderes e introduzir esse debate em conjunto com os outros temas que nós já estamos discutindo. O relator da reforma da Previdência e o líder da minoria na Câmara falaram nesta segunda-feira sobre as chances de aprovação da reforma no Congresso. O relator, deputado Arthur Oliveira Maia, disse que o texto está aberto a modificações que tragam votos favoráveis, mas que ainda existem 2 pontos inegociáveis. Não adianta fazer a reforma se não tivermos a capacidade de estabelecer uma idade mínima para todos os brasileiros. Primeiro ponto. O segundo ponto, que é imutável, não dá mais para ter uma previdência que tenhamos 2 tipos de brasileiros. Aqueles que podem ganhar aposentadorias muito altas, outros que ganham aposentadorias 6, 7 vezes menores. Não dá para ter uma previdência em que uns se aposentem com 50 e poucos anos ganhando mais, outros se aposentem com 65 ganhando menos. Então, não há como, sem querer ofender ninguém, não acho que os servidores públicos tenham culpa disso. Isso é o que está na lei, eles usufruem, mas são privilégios. O líder da minoria afirmou que o governo não tem votos para aprovar a reforma e provocou o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, dizendo que a proposta atual não resolverá os rombos nas contas da União. Pelas minhas contas, hoje, se fosse a voto, o governo só teria 230 votos. Portanto, esta PEC não será aprovada. Segundo lugar, vejam que a própria PEC ela já está completamente anêmica, já foi para lá, já foi para cá, tira daqui, tira de lá, e objetivamente, meu caro Meirelles, a sua PEC da Previdência não vai ter mais qualquer impacto no chamado, como eles dizem, no equilíbrio das contas públicas. O líder da minoria disse também que a luta contra a privatização da Eletrobras e contra o contingenciamento de 16 bilhões e 200 milhões de reais no orçamento da União serão as outras prioridades da oposição no início dos trabalhos legislativos. E você já viu nesta edição do Câmara Hoje, estão abertos os trabalhos do último ano da 55ª legislatura. Mensagem do presidente Temer aos parlamentares destaca a retomada do crescimento e a necessidade de se fazer a reforma da Previdência. Reforma que também foi o principal tema da mensagem do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Agora em Brasília, 9h32 e você vai ver depois do intervalo as perspectivas para 2018. Além da Previdência, os deputados têm pela frente outros temas polêmicos, como a privatização da Eletrobras. Nas comissões especiais, algumas propostas já estão prontas para serem votadas. A licença maternidade para mães de bebês prematuros e o projeto que analisa a regulamentação das moedas virtuais, como os bitcoins. E mais. Grande arena de debate político por onde passam as principais decisões do Brasil. Um espaço em que todos os 513 deputados se reúnem com posicionamentos decisivos. O repórter Tiago Ramos mostra já como funciona o plenário Ulisses Guimarães.
Agora, 9 horas e 34 minutos pelo horário de verão, o Câmara Hoje está de volta. Previdência, renegociação da dívida dos estados, privatização da Eletrobras. O ano legislativo começa com muitos temas polêmicos na agenda do plenário, como mostra a repórter Dini Moraes. O ano legislativo está só começando, mas o plenário já está cheio de decisões para tomar. Decisões que impactam a vida de todos nós brasileiros. Desenvolvimento das cidades, serviço público, meio ambiente, energia, trabalho, tecnologia, impostos, dívidas, dinheiro. Esses são alguns dos temas das medidas provisórias que já esperam avaliação do Congresso Nacional. São 20 na fila até agora. Foram editadas pelo governo federal no final do ano passado para cá e já estão em vigor. Mas para virarem leis permanentes, precisam da aprovação de deputados e senadores. Algumas medidas provisórias são bem polêmicas. Uma está até suspensa pela Justiça. É a que anulava o reajuste dos servidores públicos federais. Mas outras MPs estão com o prazo correndo com a volta dos trabalhos no Legislativo. As duas primeiras já estão na pauta do plenário da Câmara. Uma dá mais tempo para as empresas que administram rodovias federais tirarem do papel as melhorias previstas. E a outra facilita que estados renegociem suas dívidas com o governo federal. As duas têm validade até o fim deste mês. Observem, tudo por medida provisória. Isso vai gerar custo de governança, de governabilidade para o governo. Muitos assuntos fortes, muitos assuntos polêmicos e que não necessariamente serão bem-sucedidos simplesmente pelo fato de serem por medida provisória. Mas a maior expectativa de votação no plenário da Câmara é de uma polêmica que vem mobilizando a política há meses: a reforma da Previdência. A proposta quer mudar a Constituição, criando uma idade mínima para aposentadoria e alterando o cálculo do valor de quantas pessoas vão receber. Ano passado, o governo não conseguiu apoio suficiente para colocar o texto em votação. Isso porque, para ser aprovado, precisa de pelo menos 308 deputados favoráveis em 2 votações. Agora, a base governista se diz otimista. Só que os contrários também. Se o nosso propósito é aprovar a reforma da Previdência, a partir de agora, qualquer modificação no texto tem que estar diretamente relacionada a novos votos em apoio ao projeto, porque o projeto é fundamental para o Brasil. O governo hoje tem menos votos do que tinha em dezembro. O presidente Rodrigo Maia havia anunciado um calendário com a leitura da emenda aglutinativa no dia 6, na terça-feira, e agora, quando foi apresentada a pauta da semana, não está a reforma da Previdência. E olha, o plenário da Câmara é o palco dos assuntos de grande repercussão nacional mesmo. Com a retomada dos trabalhos, é nesse espaço que acontece o debate entre as diferentes forças políticas. O repórter Thiago Ramos mostra quais são esses personagens e como eles atuam no dia a dia. Presidente, questão de ordem, artigo 79, parágrafo 2º. Silas pela liderança do PRB. Uma grande arena de disputa política. É por onde passam as principais decisões do país. O único espaço em que todos os 513 deputados se reúnem de uma só vez, com posicionamentos infinitos. O atrito entre essas diferenças, geralmente entre governo e oposição, é o que move o plenário e vira força de lei, numa democracia, num processo público e com resultado alcançado pela maioria dos votos. O texto foi aprovado. A disputa tem regras, claro. Elas estão no regimento interno. O deputado ou partido que domina o regimento consegue acelerar ou frear o processo. Controlar a velocidade do processo é quase tão importante quanto realizar a mudança na lei. E para garantir que as regras sejam seguidas, a disputa também tem juiz. Essa é a tarefa do presidente da Câmara. Não há quórum para a deliberação. Nada mais havendo a tratar, vou iniciar os trabalhos. Se o plenário é o conjunto, o deputado é a parte. Ele cumpre diversos papéis. É ele quem debate e aprova leis. É ele quem fiscaliza o governo. E é ele quem te representa aqui.
Essa última função é a ponte que mais conecta o cidadão com a Câmara. E esse elo é criado a cada 4 anos nas eleições. E com a retomada dos trabalhos, deve recomeçar também a discussão de vários assuntos em algumas comissões. Nós separamos 5 propostas que estão mais adiantadas e que em breve podem ser aprovadas. A proposta mais adiantada é a da licença-maternidade. O texto original tratava apenas do afastamento do trabalho da mãe de um bebê prematuro, aumentando esse tempo pelos dias em que o bebê ficar internado. O relator também incluiu na proposta direitos para os fetos desde a fecundação. Grupos contrários ao aborto apoiam a ideia. O texto principal já foi aprovado. Falta apenas a análise dos destaques, ou seja, das sugestões de mudanças no texto. Como elas ainda podem mudar bastante o projeto, a polêmica sobre o aborto ainda não terminou. Não, estou falando com vocês, estou falando com a deputada. Comissão também adiantada é a dos planos de saúde, onde corre o prazo para que os deputados façam sugestões de mudanças no relatório. Saiu do texto a possibilidade de aumento da mensalidade em 5 parcelas a partir dos 59 anos de idade. As mudanças nos planos de saúde são complexas e o relator trabalha por um acordo para a votação. Outro texto já publicado é o das moedas virtuais. A ideia é que o Banco Central defina regras para a negociação não só das moedas, mas também das milhas aéreas. Ainda há prazo para que os deputados façam sugestões de mudanças no texto. 2 comissões devem ter os relatórios apresentados em breve. Uma delas é a que cria o teto remuneratório no serviço público. O projeto restringe o pagamento, por exemplo, de verbas indenizatórias. A outra é a comissão do Fundeb. O fundo transfere recursos para estados e municípios investirem em educação e responde por mais da metade daquilo que é investido em educação básica, ensino fundamental e ensino médio. Originalmente, o Fundeb deveria acabar em 2020. A ideia é tornar o fundo permanente. Se você reparar bem, todos esses temas aí citados estão em comissões especiais. Mas vale lembrar que a Câmara tem também 25 comissões permanentes. Para essas, a história é um pouquinho diferente. As comissões permanentes ainda vão eleger presidentes e caberá a esses presidentes definir uma pauta de votação. Ou seja, pelo menos nesses casos, os principais temas de 2018 ainda podem mudar bastante. Agora, 9h41, vamos então para aquele resumo da agenda de hoje aqui na Câmara com a Carol Nogueira. Oi, Carol. Oi, Vera. Eu vou começar falando desse assunto que o Thiago estava tratando na matéria dele, o trabalho lá nas comissões. Como ele vinha falando, as comissões especiais que estavam funcionando desde o ano passado continuam trabalhando ainda. A única agenda que a gente tem marcada para hoje é justamente numa comissão especial, uma reunião ordinária da Comissão Especial de Enfrentamento ao Homicídio de Jovens. Entre os requerimentos que podem ser votados está uma tentativa de audiência pública para ouvir a Heloísa Helena Silva de Oliveira, que é administradora executiva da Abrinq, que os deputados acham que ela pode colaborar aí com sugestões para esse plano nacional de enfrentamento ao homicídio de jovens. As outras comissões especiais ainda não divulgaram a agenda, pelo menos para o dia de hoje, mas ainda deve haver alguma movimentação. Já as comissões permanentes, como dizia o Thiago, elas ainda precisam passar por esse processo de eleição de novos presidentes, indicação de membros. Isso deve acontecer em março, talvez até um pouco mais tarde, até em abril. Tem muitos servidores aqui da casa que estão explicando que por causa da janela de movimentação partidária pode atrasar um pouquinho então essa indicação e essa eleição dos integrantes das comissões permanentes. No plenário hoje tem sessão extraordinária marcada para 7 horas da noite. Na pauta, análise de 2 medidas provisórias, MP 800 de 2017, que muda então essas regras para os contratos de construção e reforma de rodovias, e a MP 801 também de 2017, que trata da renegociação das dívidas dos estados e municípios com a União. Vera. Obrigada, Carol. E para terminar também, imagens exclusivas para você, Dragões da Independência, tiros de canhão. A abertura dos trabalhos no Congresso é uma cerimônia cheia de símbolos e de significados. E o nosso repórter cinematográfico Flávio Estevão acompanhou tudo. Você vê agora essas imagens exclusivas da cerimônia que marcou o início do ano legislativo.
trabalho da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 55ª Legislatura. E nesta edição do Câmara Hoje você viu, estão abertos então os trabalhos do último ano da 55ª Legislatura. A mensagem do presidente Temer aos parlamentares destacou a retomada do crescimento e a necessidade de se fazer a reforma da Previdência. Reforma que também foi o principal tema da mensagem do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. E as perspectivas para 2018, os deputados têm na pauta outros temas polêmicos, como a privatização da Eletrobras. Nas comissões especiais, algumas propostas já estão prontas para serem votadas. A licença maternidade para mães de bebês prematuros e o projeto que analisa a regulamentação das moedas virtuais, como os bitcoins. E esta edição do Câmara Hoje fica por aqui. Hoje é terça-feira, dia 6 de fevereiro. Agora, 9h48 pelo horário de verão. Para você, um ótimo dia.